Fala galera do AT5, satisfação, alegria tremenda poder falar com vocês mais uma vez. Estamos aí no mais uma live. Hoje um papo muito especial com Juliano Vicentini, um grande amigo, um grande profissional, um cara com uma carreira maravilhosa que hoje também está trabalhando no esporte, dentro do campo, dentro dos gramados, né? Está no Red Bull Bragantino, uma grande equipe, né? Com uma estrutura imensa, né? Uma estrutura maravilhosa, um trabalho de excelência que existe dentro do Red Bull Bragantino. Juliano vem contar para nós um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Que quando eu parei, o que fazer, né? Santana José Henrique que está entrando, grande abraço, né? Vamos aí falar um pouquinho com o Juliano, nosso grande amigo e parceiro, trazer um pouco dessa realidade, né? Quando o atleta para de jogar, quais os rumos que tomam na vida, né? Qual o caminho, se existe uma preparação antes, né? Uma realidade desse caminho, de tudo aquilo que ele está vivendo. Juliana acabou de entrar e a gente já vai começar a bater um papo fera. Você que está entrando aí, manda um aviãozinho para a galera, aperta o coraçãozinho que vai melhorando nosso bate-papo aqui. Douglas Gonzaga, um grande abraço, meu irmão, saudade de vocês aí, grande abraço, Deus abençoe. Já vou chamar o Juliano aqui, adicionar ele pro papo, que hoje promete, que é um cara com um coração enorme, meu parceiro de futebol aí. Juliano já tá entrando aí também, vai. Ô, meu amigo, você já ganhou com essa foto no fundo aí, Jesus misericordioso aí, eu consegui Né? voz nesse tempo de luta aí, e essa foto é o que tem nos sustentado, né? Mais do que a foto, nosso momento de oração, de intimidade, que faz a gente acreditar. Meu amigo, que alegria poder falar contigo. Um cara que fala italiano, fala inglês, o cara que aproveitou todos os momentos também que o futebol trouxe, né? Eu estava falando com a galera aqui, Ju, antes de você entrar nessa realidade. Pessoalmente, estou lançando um novo projeto aqui também, né? De pais de atletas, planejando um sonho, um projeto de segmento, de direcionamento para aquilo que os pais precisam no tempo de hoje, também estar atento, né, a essa realidade e também ter um pouco de conhecimento sobre o que é os bastidores de futebol. Então, Deus é bom que cada tempo vai nascendo algo novo. E hoje nós vamos falar com essa fera, né? Juliano Vicentini, filho do seu Jamil Dona Ivone, casado com a Carla, pai de 2 filhos, um cara que eu tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme pela amizade que nós temos, né, Ju? Uma realidade lá em 2000, né? A gente fez a nossa... Se conhecemos, né? Você vindo do Palmeiras, eu já no Curitiba. E essa amizade que dura até hoje, né? Padrinho de casamento, né? Você tem que pedir bênção para mim, né? Tem que respeitar o tio A de cabelo benção. branco aqui. Então, satisfação, meu amigo. Obrigado aí por ter aceito o convite. Vamos bater um papo nesse tema tão pertinente, né? Dessa realidade que é o futebol, esse glamour que envolve o futebol, toda essa realidade do futebol das 16 horas ou das quarta-feiras das 21h30 na Rede Globo. E esquecemos que existe um caminho muito árduo atrás disso, principalmente durante o caminho, é uma realidade de luta, altos e baixos, mas a minha preocupação, né, na realidade, é essa preparação para aqueles que param de jogar futebol e que vão fazer da vida, né? Qual destino, qual segmento, qual caminho que vai direcioná-lo aí. Boa noite, bem-vindo. Alegria partilhar com você mais essa live, né? Trocar um pouco de Deu uma ideia. travadinha aqui, Tata. Vai caindo, vai voltando. Vamos lá, então. Pô, boa noite aí. É um prazer estar falando com você, cara. Mesmo que seja através aqui do celular, que é o que se pode fazer nesse momento, né? Verdade. Mas eu que quero te agradecer pelo convite aí. Espero, através um pouquinho da minha história, daquilo que eu vivi dentro do futebol aí, contribuir com alguma coisa, né? Com alguém que possa ser válido para alguém, né? Então, estou aqui à disposição, feliz pra caramba com esse convite. E bater papo assim, né, de futebol é sempre gostoso, né? A gente se sente assim bem quando faz isso, né?
A nossa alegria, a tal da bola, ela é maravilhosa, né, Gil? Ela passou desde criança, permaneceu e agora nós, né, numa idade madura, né, de realidade. O Alex acabou de entrar aí. O Alex, abraço, meia. Você foi de verdade, hein, meu amigo? Você pode Isso aí. falar que esse eu joguei pouco contra ele. Não vem falar feio, cara. Você quer falar que nós somos feios? Alex, meia do Palmeiras, um grande amigo aí do futebol. Teve que aguentar essa fera aqui, o Juliano, hein? Filho do Filipão, hein, Alex? Com 17 anos, já jogava, já estava no profissional. Um abraço, irmão. Satisfação. Obrigado pela moral, né? De participar, de ver. Bom, Feio não, né? Somos bonitos, tudo casado agora, filho. Nós somos tudo modelo. Né? Abração aí. Espero que esteja bem com a sua família em Curitiba, tá bom, irmão? Grande abraço mesmo. Valeu pela participação aí. E quando você puder dar uma moral para mim, falar com o meu público aqui também, que eu vou te chamar aí. Valeu, um abraço. Então, Ju, essa realidade mesmo, né, cara, de, de futebol, me fala um pouco da tua história, né? Você, como você chegou no Palmeiras com a categoria de base, como que foi seu caminho? Porque a sua trajetória eu conheço bem, né? A gente partilhar com o nosso público, aqueles que estão em casa, né? Principalmente os meus alunos que estão aí e pai dos alunos que estão planejando e sonham que o filho participe né, tem esse sonho de futebol, qual o caminho que nós podemos ajudar e direcionar, né? Porque cada um realmente cria a sua história. A minha história não é a sua história, mas a sua história é muito bonita de luta aí, seu Jamil, Dona Ivone, sempre participativo, né? Ajudaram demais nesse processo formativo teu. Fala um pouquinho como que foi esse início, como que começou, saindo de São José do Rio Preto, aí da sua cidade quente pra caramba. fresquinha, que é isso? Então, tá assim, vou tentar ser sucinto com a história um pouco longa, né? Vamos tentar resumir um pouquinho, mas Lógico. a minha história na bola assim começou, eu morava de frente com um campo de futebol, então assim, praticamente assim, minha infância toda foi dentro desse campo de futebol, desse campo de futebol, né? Atravessava a rua tava nele. E jogando ali na várzea com o pessoal ali do bairro e tal. Na época surgiu aqueles caras que davam um bilhetinho, falavam, sou empresário e tal, não sei o quê. Vem falar comigo. Né? Um primeiro final de semana eu deixei para lá, o pessoal falou, isso aí é rolo, não vai atrás disso e tal. Aí no outro final de semana o cara tava de novo lá, entregou para mim, para o outro menino, falou, vai lá, eu tô no hotel tal, leva seu pai. E a gente acabou indo, né? E através desse empresário, eu fui fazer teste na Ponte Preta. Quando tive teu primeiro contato com você, com teu irmão, o Marquinho, estava na época lá, se eu não me engano. Sim, eu não respeitava muito, não, você era juvenilzão, pô. E aí fiz o teste na Ponte, foi minha primeira experiência. Depois ele me levou ao Santos, no final de 97, se eu não me engano. Sim. E como era final de temporada, o Santos, na época, disseram que agradou, que era para voltar um outro ano, que já estava final de temporada. E no ano seguinte, surgiu essa oportunidade de fazer um teste lá no Palmeiras, né? Foram 5 dias no Pelezão. Não sei se o pessoal conhece o Pelezão ali, era um campo perto da Lapa, ali em São Paulo, terrão, era peneirão mesmo. Como eu e o pessoal que tinha ido comigo éramos de fora, a gente fez, era uma vez por semana, mas o teste a gente se estendeu numa semana toda, até numa quinta-feira, porque na sexta choveu e virou um barreiro só o campo. E aí o pessoal gostou, aprovou, falou, agora você vai com a sua categoria no Palmeiras, né? E aí eu fui com o juvenil, né? Treinei com o juvenil, disputei um torneio Brasil-Japão, e eles me chamaram para assinar. E na época, o Santos oferecia uma certa quantia de ajuda de custo e o Palmeiras oferecia uma quantia um pouquinho maior. E eu acabei optando pelo Palmeiras justamente por isso. Eu falei, eu não preciso ficar na veia do meu pai, né, do seu Jamil. Consigo comprar meu desodorante, minha pasta de dente com essa ajuda de custo, né, cara? E aí comecei minha trajetória, assim, né? E aí entrei no Palmeiras e aconteceu muito, muito rápido, assim, as coisas, né? E eu entrei no Palmeiras no início de 98. Em outubro de 98... Quantos anos você tinha? Tinha 16 anos? 16 anos. 15 para 16 então, antes anos. disso, só um parênteses, antes disso você não tinha jogado em clube nenhum de base?
Base zero. Tinha jogado salão aqui, né, em Rio Preto. Tinha uma escolinha de futebol de salão que eu joguei por muito tempo antes de ir para o campo, né? Sim, E era na várzea, assim. O campo que minha escola um pouquinho foi na várzea, né? Até ingressar sim. num time mais estruturado, assim, com a categoria de base estruturada, enfim. Então minha escola foi um pouco a rua, né? Rua, Sim. arrancando tampa do dedão, enfim. Então aí, você viu, Mas galera, daí, como que é? Aí, galera que tá entrando, Mateuzinha, Ana Mondini, psicóloga, uma grande amiga de curso de gestão, Rodrigo Lana, professor do Alessandra, grande abraço, meu amigo, Cristina Siqueira, Alex Asas, um grande abraço, Renan Luca, meu canhota, Deus abençoe a Ivonete também que entrou, Fátima, Vitor Ramos, galerinha aí, Duarte, um corintiano doente, cunhado do meu irmão, cunhado do meu irmão, um tratorzão, grande abraço aí, você vê. Então, quando eu falei no começo aqui que a história ela não é igual para ninguém, e o caminho, né, de luta de cada um, da persistência, ela tem que existir, mesmo existindo alguns protocolos de isso é uma porcentagem mínima também que aconteceu com você, você pode considerar um privilegiado, né? Hoje você estudando e vendo as realidades, hoje você como auxiliar de sub-15 do Red Bull Bragantino, você vê a dificuldade que é adentrar dentro de um clube, né? As capacitações, a preparação que tem que ter para um atleta tá dentro de um clube. Você, né, num período que jogou em Rio Preto durante toda a sua infância, aquilo que você falou, futebol de rua, na primeira oportunidade que teve escolhas para ir, né, dentro da realidade. Você está falando de escolhas, não é escolha simples, né? Você está falando de escolhas, ou vou para o Santos ou para o Palmeiras, ou dificuldade, né, de escolha, né? Uma opção. O meu irmão Marcos que acabou de entrar, a Ana Mondinha falando que esse papo acrescenta, realmente acrescenta muito. Então, o futebol, a maravilha do futebol é essa, né, Juliana? De não ter um caminho único, uma verdade absoluta, né, dessa realidade. E a tua história diz isso, né? Você com 16 anos teve oportunidade e optou pelo Palmeiras. E aí dá sequência aí, porque você chegou no Palmeiras com 16 anos, com 17 anos, o que aconteceu já? então, continuando ali, né? Eu cheguei no início ali do ano no Palmeiras e já em outubro eu estava assinando meu primeiro contrato profissional. E dentro desse processo, assim, eu fiquei muito pouco tempo na categoria juvenil, já me subiram para o júnior, treinava com o júnior. Daí um pouco na época tinha os aspirantes, né? Então aquele Isso. jogo um pouco antes do time Preliminar, né? principal. Isso, exatamente. E aí comecei a participar desses jogos também. E daí, um período, eu não sei precisar, que eu não vou te lembrar, não vou lembrar exatamente, mas assim, foi um período muito curto. Me chamaram para treinar como profissional. Então E eu quem falei, que era aí? meu Só um Deus, o que está parênteses aí acontecendo? de novo. Quem que era as feras, aquele time do Palmeiras de 99, Não, 98? exatamente assim, em questão menos de 12 meses, menos de um ano, eu estava na várzea aqui da minha cidade, de repente eu estava dividindo o vestiário com esses caras. O próprio Alex que entrou aí, era Alex. Aí tinha César Sampaio, Zinho, Marcão, Oséias, Paulo Nunes, Rogério, Clebão, cara, Rivarola, Só Arce. jogador de nível baixo, né? É, eu falei, pô, eu assim, me senti uma minhoca no meio dos caras lá, uma minhoquinha ali no meio das cobras, né, cara? Eu falei, meu Sim. Deus do céu, que é isso, né? Assim, foi maravilhoso, assim, né? Foi uma experiência, assim, o Alex, eu sempre gosto de citar esse episódio, foi um cara que me acolheu. Eu me lembro do primeiro treino, assim, que ele me Quem que te abraçou e falou, acolheu, que falhou aqui, fala de novo. o Alex. Ah, Eu gosto de lembrar disso porque, assim, é uma coisa que me marcou muito, né? É um cara que me abraçou. A gente estava indo para a roda do Bobinho ali, que era, assim, a gente sempre fazia isso antes do início dos treinamentos. E ele falou, cara, garoto, fica tranquilo, se divirta aqui, sinta-se em casa. Precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Então, assim, isso, legal. isso te dá uma confiança, né? Te deixa mais à vontade, mais inserido, né? Porque na minha cabeça era uma coisa, assim, inimaginável, assim, naquele momento, né? Falei, pô, Sim.
nem um ano eu estou aqui, né? Nem passei Sim, pelo processo todo de base para, né? Para eu imaginava, hoje é sub-15, sub-17, sub-20 e tal. Eu, sim, juvenil, júnior e tal, tal. E aí talvez chegar no profissional, mas foi um salto muito grande, assim, né? sim. E, e foi muito bacana, né? Assim, Legal. pensando hoje, olhando para um lado diferente, já pensando com a cabeça de treinador, ainda mais de treinador de base, talvez eu seguraria um pouco mais Sim. para ter essa preparação um pouco melhor para ter essa sustentação lá em cima mais prolongada, né? Pensando como treinador de base, né? Porque, Sim, sim. né? Mas assim, não tenho do que reclamar, né? Foi até hoje Foi assim tem uma. maravilhoso, né, Ju? A sua história, Não, eu sabia que ia ser para, somente para essa realidade que nós estamos vivendo hoje, nesse caminho, porque existe. Eu tenho um trabalho de formação aqui, que o AT5, para quem não conhece, ele tem um trabalho que é a escolinha, equipe de treinamento e a consultoria esportiva, né? Até o Paulo Assunção, teu amigo, entrou. Joguei muito contra o Ô, Paulo, Sousa, né? grande abraço, Sousa. Saudade, meu Paulo, irmão. eu joguei contra vocês um pouco, né? Apesar de vocês ser 81, eu 79. Thiago Gentil fez um curso comigo agora também de gestão. Então a Que gente vai bacana. reencontrando os amigos do futebol, é bem legal. O Túlio Souza falou que jogou com a gente. Eu joguei com o Túlio no esporte, não sei se jogou com ele. Onde você Eu jogou joguei com o com ele Túlio? no Juventude. Tulinho, pô. Boa, Tulinho. Abraço, meu irmão. O Túlio Fera, que hoje está empresariando também, lá em João Pessoa. Um cara com uma índole espetacular. A advogada, minha advogada aqui, Carolina, entrou. Carol, um abraço, Deus abençoe. Né, tá comigo nesse processo desse curso também, pai de atleta, planejando sonho. Tá muito legal. Abraço para essa galera toda, a Renatinha que entrou, Dani Mendes, Tulhão, um abraço. Mas, Ju, dentro da sua Saudade. realidade, né, cara, é isso que eu falo. O futebol ele traz umas coisas boas demais, né? Vendo aí seus amigos, todo mundo entrando, você lembrando uma história. A sua trajetória realmente foi muito rápida, né? Ela saiu de um garoto de várzea e em um ano já estava jogando com esses caras que eram realidade do futebol e numa realidade daquele tempo que o jogador para se transferir para o exterior era diferente do período de hoje, né, Jô? Então os melhores ficavam no Brasil, né? Tinha uma realidade para jogar fora, o cara tinha que estar muito acima da média. E esses jogadores eram tudo jogadores de seleção brasileira, né? Então você já entrou com muito novo no ambiente favorável em todos os sentidos, né? Tecnicamente, de vestiário, de viver um mundo totalmente oposto. E como você aproveitou isso? Como que você trouxe isso para a tua vida até os dias de hoje? Olha, naquele momento a gente não tem a maturidade ainda suficiente, né? Talvez para entender todo esse processo, né, Tata? Mas ao Sim, longo do tempo, elas acabam ficando em você, essas vivências, né? Por mais que talvez sim, você não entenda, mas aquilo começa a fazer parte de você, toda aquela vivência, todos os ambientes que você viveu, as pessoas com quem você convive, né? Porque você traz sim, aquela carga tua da tua criação e sim, agregada todo a esse ambiente que você está vivendo, né? Você sim, acaba ao longo do teu caminhar aí jogando futebol, né? Acaba agregando para você, né? Você acaba assim, ó, isso me serve, isso não me serve, eu acho que isso é sim, bacana, acho que isso não é legal. Então, assim, hoje, né, com a cabeça que a gente tem hoje, com a maturidade, enfim, uma vivência muito rica, né? Pô, assim, começar nesse nível, né? Dividindo o vestiário com esses caras, né? Depois ali sim, tive o empréstimo para o Curitiba, mudança de cidade, sim, companheiros novos, cidade nova, treinador novo, clube novo, né? Ambiente novo. Então isso vai te dando, vai te moldando e vai te dando experiência para você ir se sustentando e vendo e progredindo na sua carreira. Não só verdade. profissionalmente, mas como pessoa, né, Tata? Você vai se construindo também como ser humano, né? É isso mesmo, Ju. O caminho, o processo da formação integral que a gente fala do futebol, nós que temos essa especialidade do futebol, ela é maravilhosa porque é aquilo que você falou. Ainda eu pegando a tua história, né, esse gancho da tua história que eu acho maravilhoso, é tudo essa agilidade que acontece no futebol, porque se tudo aquilo que nós vamos
apresentar para os pais de atletas aí essa realidade, que é tudo muito rápido, né? Você estava vivendo no interior, né, de São Paulo, teve uma oportunidade, isso em 6 meses você estava no profissional, em mais 2 meses você estava assinando um contrato profissional, em mais um mês você estava dividindo o vestiário com os caras totalmente vencedores da época, né? Que marcaram a história do nosso futebol. Ainda você passou pelo Curitiba, passou pelo Flamengo, como é que foi essas pelo Náutico também? Como foi essa experiência? Até depois aí você fala da sua experiência fora do país também, que você jogou na Itália, jogou em Portugal, você tem história, hein, filho? Dá para fazer um livro, viu, meu amigo? Só abrindo parênteses, né, Tatá? E assim, logo que eu ingressei no profissional do Palmeiras, na época era o Felipão o treinador e o Mortosa era o auxiliar, né? Aí Sim. terminou um treino pré-jogo lá, e aí o Mortosa encostou em mim e falou assim: desculpa a palavra, mas assim, ele falou assim: Guri, se tu tiver na lista amanhã, tu vai se cagar? Aí eu falei: não, não. Aí ele era a lista para ir para o jogo semifinal de Campeonato Paulista contra São Paulo no Morumbi. Então eu falei: Nossa. então, Que assim, legal, na né, hora cara? o fio da barriga e tal, né? Tu tá com medo? Não. Mas Eu quero esse não, jogo. Sonhei a vida inteira por isso. exatamente, né, cara? Aí, pô, eu me lembro assim, subindo a escadaria ali do Morumbi para dar acesso ao campo, o campo lotado. Eu falei: meu Deus, cara, que coisa linda, que é isso? Onde é que eu tô? Isso aqui é um sonho, né? E assim, para quem não sabe, os mais novos, né, 22 anos atrás aí, o Morumbi cabia gente pra caramba. Os campeonatos estaduais, eles eram longos, né? Não era um campeonato de 6 meses, então essas semifinais era jogo de ida e volta, torcida, rivalidade dentro do estado, da cidade, da capital nossa, São Paulo. Então, imagina um garoto aí, 17, 18 anos, treinando, saindo do interior de São Paulo, vivendo essa realidade. Por isso que eu falo, né, para a minha audiência, para o público que a gente presta serviço, essa realidade da preparação, né, Ju? Se não tiver uma família, tiver uma estrutura, uma base para viver tudo isso, realmente fala um pouquinho que pode se perder, porque na verdade você teve grandes amigos ali dentro, que muitos colheram o fruto de estar no caminho certo, né? Outros não. E esse processo para você foi mais positivo ou você teve problema porque você se deslumbrou, se empolgou? Me fala um pouquinho aí desse tempo, principalmente nessa transição. Quem entrou aqui foi o nosso compadre Ivo Pepo também, e Pepinho, Ricardo de Sá. grande Pepe. Daqui a pouco ele filosofa aí com uma frase aí que ele é fera. Bati um papo com ele hoje. Bração, Pepão, Rubens que entrou, Marcelo, Júnior Pimenta, Davi Fonso que entrou também aí, tamo junto. Brenão, grande abraço. Então, mas me fala dessa transição, Ju, mesmo, né? Porque o garoto de 17 anos, daqui a pouco entra no Morumbi, meio que galã, Rodrigo Santoro, realidade, realidade de que tudo que é envolvido no futebol, você gosta, tudo que é envolvido no futebol mesmo, dessa realidade, como que foi para você esse processo transitório da realidade de ter um pouco de fama, um pouco de dinheiro, um pouco de prestígio, porque vestir naquela camisa muito novo num grupo tão vencedor, como é que foi essa transição para você dentro da sua cabeça e nas atitudes que você teve? Então, assim, eu agradeço muito, assim, porque meus pais sempre me orientaram e me deram uma educação, assim, exemplar nesse sentido, né? É óbvio que você comete deslizes com a idade de 16, 15 anos, né? Você vai fazer alguma coisa que não é adequada, né? Mas, assim, essa questão de, tô ganhando dinheiro pra caramba, tô surfando a crista da onda. Eu sempre, assim, isso nunca me encantou, sabe? Isso aí nunca me deixei levar por esse lado. Que legal. Justamente pelo que eu tive dentro de casa, sabe? Você conhece a minha história, você sabe que eu venho de família humilde, né? Meus pais, minha mãe até hoje aí faz trabalho de serviço de costureira. Meu pai trabalhou costurando colchão industrial a vida dele toda. Então, assim, a gente nunca passou necessidade, graças a Deus, mas era uma vida humilde. Mas o que a essência, os pilares que eles deixaram para mim, assim, de
para crescer, para vencer como ser humano, não só como atleta, né, mas como ser humano, foram Sim. muito importantes, né? E pegando o gancho do que você tá fazendo, esse projeto dos pais aí, acho que é muito interessante, Tatá, né? Porque essa base familiar, né, mesmo que hoje em dia tem mudado muita coisa, mas essa base familiar é muito importante ter isso por trás, Sim. principalmente dos meninos, né? Com essa idade de formação, tem o hormônio envolvido também, tem vários aspectos que precisam ser levados em consideração, e ter essa base familiar forte que o sustenta por trás é fundamental. Porque você falou a parte principal, né, Ju? A estrutural. Se você tiver uma estrutura, quando a realidade chega, e a minha preocupação, né, falando desse projeto, Pai de Atletas, Planejando o Sonho, um novo projeto aí que nasceu, né, um projeto paralelo que não tem nada a ver com a T5, tem com a experiência do Ataliba como atleta profissional, da experiência do Ataliba como gestor, a experiência do Ataliba como proprietário de um espaço, experiência de consultoria esportiva, que nesse caminho a gente está vivendo, que não é fácil dentro dessa realidade, né? Você falando aí, e realmente é um caminho longo, mas quando você tem uma estrutura, a galera que entrou aí, o Cauã, o Douglas Costa, o Rayan, Sidão, que é pai do Juan, zagueiro do Botafogo, que passou toda essa experiência também, de ter uma base estrutural para poder vivenciar tudo esse meio, né? Porque, na realidade, no país nosso, quem não sonhou ser jogador de futebol, né? Essa frase vem toda hora na minha mente, vem toda dessa realidade que acontece o significado de ser atleta de futebol profissional. Uma vez conversando com o Praz, né? Uma vez que ele veio aqui no nosso espaço, ele falou, Taliba, se você joga a Série A do futebol brasileiro, cara, você é extraordinário, ele falava. Já é o extraordinário na competição que nós temos aqui. Se você jogar uma Champions League, então, aí não tem nem nome, ele falou. Jogar uma Copa do Mundo, então, é outra realidade. Só que, por exemplo, as pessoas só vendem isso, né, Ju, dentro dessa realidade do futebol. E existem caminhos que nós passamos, né? Eu passei, você passou, né? O Alex passou de maneira, cada um na sua história, a sua maneira, né? Porque o Alex era fora da curva como atleta, né? Tecnicamente, um cara que não... Você vai falar do Alex o quê? Mas nós que somos os humildes trabalhadores do futebol, dentro da nossa limitação, nós passamos por várias realidades. O Pepe que entrou, né? Nós somos bem-sucedidos, porque muitas vezes a pessoa fala que bem-sucedido é ter dinheiro e ganhar dinheiro no futebol. Não, nós realizamos sonhos. Entrar no Morumbi lotado, né? Ser campeão carioca, né? Ter jogado no Flamengo. São coisas assim que ficam na gente e a nossa história diz qual caminho a seguir. Mas aí, Ju, todo esse caminho que você viveu, você passou pelo Náutico, Flamengo, né? Aí você também morou fora do país. Como que foi a primeira experiência na Itália? Como que foi seu período dessa transição de sair de uma cultura nacional aqui, ter vivido grandes experiências dentro dessa realidade, né? E saindo para um país, futebol italiano, totalmente estrutural, organizado, posicional, num país que nós, principalmente na nossa época, né? Lógico que sempre existiu a parte tática, ninguém descobriu a galinha, quem botou primeiro, a galinha que nasceu, né? Toda essa realidade, mas só que totalmente, você foi para um país totalmente forjado e formado para a parte tática e ainda assim, língua, toda a realidade. Como é que foi essa transição? E me diz o ano que você foi a primeira vez para a Itália. Então, eu fui para a Itália em 2006. Eu estava no Guarani e olha, falando de como as coisas no futebol acontecem de forma rápida, eu estava em... Você sempre foi rápido, né? Você, Luiz Carlini, tudo rápido. Eu estava em Maceió, concentrado para um jogo do Guarani. Era 6h30 da manhã, tocou o telefone do quarto. E eu e meu companheiro de quarto lá acordamos assustados, falou, aconteceu alguma coisa, né? Aí ele falou, é para você. Aí, para mim? Aí eu atendi, o Luiz falou assim, ó, faz as malas e vem para São Paulo agora. Eu falei, o que está acontecendo, Luiz? Deixa eu acordar primeiro. Ele falou, não, deu certo lá na Itália, você está indo. Aí tive que, juntar minhas coisas, falar com o treinador, falar, ó, não, infelizmente não vai dar, preciso ir e tal. Peguei o avião naquele mesmo dia, cheguei em São Paulo, arrumei minhas coisas para na noite seguinte estar viajando para a Itália, né? Então, só para esse parentezinho nem para dizer como as coisas no futebol acontecem de forma rápida. Sim. E chegando na Itália, assim, né? A adaptação até que foi tranquila,
porque sempre tem brasileiro, né? Então, assim, brasileiro tem em todo lugar, né? nesse início foi bastante é importante, né, para até você conhecer, enfim, entender o que o treinador queria de você, é importante isso daí. E aos poucos fui me adaptando, né? Eu era recém-casado também na época, né? Então, assim, foi um baque um pouco também para a esposa já recém-casada ter que mudar de país, mudar de cultura, enfim, deixar tudo para trás. Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa lá na Itália, né? Então, assim, ter a oportunidade de viver uma outra cultura, não só no âmbito esportivo, né? Mas no âmbito social, tua cabeça vai assim, ó, abre, né? Abre. Então, assim, viver um outro tipo de jogo, aprender um outro tipo de jogo, com treinadores novos, com filosofia nova, com companheiros novos, assim. Então, é muito enriquecedor, muito enriquecedor. Óbvio que eu fui com meus paradigmas para não serem quebrados lá, falava, aí na hora de concentração, de comida, era um pouco com o pé atrás, não me deixava muito, falava, pô, esse risoto aqui parece um arroz doce, deve ser ruim pra caramba. Vou comer esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que é pizza, né? Vi, acho que assim, é delícia, né? Na concentração assim, pré-jogo, era esse risoto ou um macarrão com molho de tomate. Sim. E eu só no macarrão. Mas, Sim. cara, quando eu me permiti experimentar o risoto, eu falei, caramba, que cabeça fraca que eu sou, cara. Esse negócio é bom pra caramba. O negócio gostoso, né? É bom demais. Então, assim, tive uma experiência muito boa, assim. Né? Primeiro ano lá no Lecce, a temporada 2006, 2007. Sim. E era previsto uma renovação de mais um ano, mas as coisas acabaram não acontecendo, que até hoje eu não sei porquê, mas isso faz parte do contexto da bola, do processo da bola. E aí, na temporada seguinte, foi para o Pisa. O meu treinador lá foi o Gian Piero Ventura, que foi o treinador da seleção italiana há pouco tempo agora. Uma temporada também muito bacana. E aí era o processo também para voltar, só que era proprietário lá, né? Não era como aqui, assim. Então, o dono quis vender o clube, aí ficou nessa transição, a maioria dos jogadores saíram, aquele pessoal que estava programado para voltar também acabou sendo dispensado, e eu acabei não voltando de novo. Mas aí teve a oportunidade, voltei um pouquinho para o Brasil, nesse período, acho que disputei o Catarinense pelo Joinville, e aí surgiu a oportunidade de ir para o Novara, que foi meu último clube lá na Itália. Sim. E que foi assim, foi um grupo fantástico, eu tive a oportunidade de participar. Na época eu estava na Série C italiana. Em 2 anos nós colocamos o clube na Série A. Então, assim, Série C, Série B, Série A. A gente teve a oportunidade de jogar na Copa Itália contra o Milan, lá em San Siro. Coisa ruim, né? Experiência, assim, também muito enriquecedora para a carreira, enfim. A gente fala, o futebol se fala muito, aquilo que você disse, né, que atrela o sucesso ao dinheiro. Mas, cara, você tem uma experiência de pisar num campo mítico como aquele ali, jogar contra o Milan, não tem. É sonho de criança, né, Ju? Sonho de criança. Não tem nada no mundo que vai... Não tem valor, assim, que vai descrever ou que possa pagar o sentimento que é aquilo ali, né? É isso mesmo. Então, assim, experiência fantástica, maravilhosa. Aprender uma outra língua também, né, Tata? Sim, muito fala bacana. Italiano, né? Você fala fluente, o cara... Também estou um pouco enferrujado no italiano, que preciso treinar um pouquinho, mas assim, a gente ainda consegue se virar. Na realidade, Ju, assim, dentro daquela realidade que nós estamos falando, né? A Angélica que entrou aí, o João Norberto que entrou, a galera Zico, Futebol Bélgica falou, que assinou para você, falou que é teu parceiro, um abraço. O Anderson Gôngora, o professor Anderson Gôngora, fera. Grande abraço, Anderson. Meus parceiros falando que prazer estar com a gente. Paulo, muito obrigado por ter dado essa moral para nós. Tudo passa, né, Juliano? Você contando a tua história, tudo ela passa pela base estrutural que vem de casa. Infelizmente, não são todos atletas, todas as realidades que têm essa base estrutural de uma família que sustenta ele nos momentos difíceis. E a gente pensa, Juliano, né, você falando, e a gente toca dentro dessa realidade, que a gente pensa que é lá no final, na ponta do iceberg. Não, é no começo.
É lá quando você tinha 6, 7 anos de idade, a dona Ivone e seu Jamil foi te colocando no caminho, né? Te educando para aquilo que é a vida, que é mais importante. E antigamente os pais faziam muito isso, educando para a vida, né? Hoje a gente tem a preocupação que é de educar para o futebol. Não, você educa para a vida, que automaticamente o menino ou a menina tem uma aptidão para aquele desporto, né? Nós falamos. E dentro dessa aptidão ele desenvolve e pode chegar em vários níveis. Como você chegou no seu nível, eu cheguei no meu nível. Paulo Assunção, que está conosco aí, o Alex, que chegou no nível, chegou seleção brasileira, nível. O Alex não pode andar na Turquia, né? Tanto que ele representa para aquele povo, né? A arte do futebol, aquilo que ele tinha de aptidão, ele desenvolveu, né? Mas só que a mensagem que a gente tem que deixar é essa mesmo. De um garoto que não teve base, então também quebrou um paradigma, né? Com 16 anos não teve base, ele conseguiu, por objetivos ali, chegar no Palmeiras e em um ano desenvolver, jogar no Flamengo, jogar no Guarani, tá? A sua vida, a sua história, igual você diz, tudo foi muito rápido, né? De repente você estava concentrado dormindo para enfrentar uma equipe no Nordeste. O teu empresário, que era o meu empresário também, o Luiz Carlini, um grande abraço, Luiz Carlini, né? Te ligou falando que você estaria 2 dias depois na Itália. Então você estava no calor do Nordeste, jogando no time de Campinas, teve que voltar para Rio Preto, mais calor ainda também, para ir para a Itália. O período que você chegou lá, não sei se era de calor, para viver tudo culturalmente com outras coisas. Então, se a gente não perde a essência daquilo que nós somos, principalmente você citou bem isso, Ju, e isso os pais têm que ficarem atentos, né? Fazer o seu filho entender, e você, Giovanni, que acabou de entrar aí, entender, Mi Jordão, que entrou, entender que se ele tiver uma estrutura, tudo aquilo que é oferecido de, entre aspas, mentira dentro do futebol, desse glamour, né, dessa realidade que é fácil para todo mundo, ele vai conseguir suportar de maneira diferente, como aconteceu com você, de aproveitar todos os momentos. Porque hoje o Juliano também, ele jogou em Portugal, ele jogou nos Estados Unidos, então ele fala o italiano fluente praticamente, ele tem fluência na língua, fala bem o inglês também, né? Morou em Portugal, um país também com uma cultura diferente. Então, quanto enriquecimento trouxe para a vida dele para chegar naquele ponto que nós queremos falar do tema de hoje, né? De toda essa história. A outra parte, ela não chega se tem uma história, né, Ju? A fase da transição, dessa realidade. Então, eu queria que você comentasse o dia que você decidiu parar, que fala que é a segunda morte, né? Para nós atletas, porque eu lembro, você é filho único, não tem irmão. Onde eu estava, você ligava, que você tem um carinho pela minha pessoa, né? E eu tive esse papel também na sua vida, acredito que muito importante de te orientar nos momentos difíceis. Eu sou teu amigo, né? Mesmo muito tempo, às vezes, falando com menos frequência, mas nos momentos difíceis da sua vida, você sempre me ligou e eu lembro, né? Nessas realidades, decisões de o que eu faço, né? Tanto que quando eu te chamei, eu falei, o tema do Juliano é fácil, né? O que eu vou fazer depois que eu parar de jogar? Me fala dessa transição, então, um pouco, né? Porque você falou com maestria, né? Com uma qualidade imensa da verdade que foi a tua história, de todo esse caminho. E aí chegou uma hora que realmente essa profissão, que para você começou cedo profissionalmente, né? Nem teve base, já entrou no meio da realidade do futebol. Então, sofreu pouco com esses campeonatos paulistas de base, chorou pouco, já foi chorar lá no profissional já, deixaram o banco, coisa boa. Não teve o sofrimento meu aqui na época de base da macaquinha, né? Mas essa realidade sua fez com que você se estruturasse para ver o tempo presente, né? A gente fala. Aquele tempo de deserto, de dor, dessa decisão aí, não é fácil, mas fala para mim um pouco, né? Para essa nossa audiência aí, para o povo que está nos acompanhando, essa realidade, a hora que eu decidi parar de jogar e aquela pergunta que fica na nossa cabeça, mesmo tendo estrutura. Eu acredito que eu parei com uma estrutura legal, né, de tudo aquilo que eu tinha feito na minha carreira, e mesmo assim, aquela pergunta lá no fundo, né, Ju?
o que eu vou fazer da vida depois que eu parar de jogar futebol? Essa é um caminho muito importante. E vocês aí que estão já dentro do nosso projeto lá, Paz de Atleta Planejando Sonho, escuta bem, né? Anota aí, se possível, que essa história é uma história real. Né? Não é história de mentirinha, não. Né? Ela é fato, né? Não é lenda, não. Então, o Juliano vai nos trazer agora aí como é que foi esse período para ele. Ô, Tata, assim, ó, vale falar também que dentro de cursos que eu fiz, que venho fazendo, essa realidade aqui do glamour, a cada 300 meninos que ingressam em categoria de base, um se torna profissional. Essa é a média. Então, assim, o quão importante é você estruturar o ser humano, preparar o ser humano, né? Antes de Boa! tudo. Aqui, ó. A pequena tá dando... Da pequena gigante, boa! Pequena, entre aspas, né? Enfim, então, assim, só abrindo esse parênteses, o quão importante é isso, em preparar para a vida. Deu uma travada lá. Vamos ver se o Juliano já volta aí. Fala pra você, quando o papo é bom, fica... O Juliano estava nos falando, né, nesse processo de transição aí, que esse processo de decidir parar de jogar. O Juliano caiu, já volta, já chamo ele. Essa decisão de, pô, parei de jogar. O que fazer? Uma frase, cara, quando você vai tomando essas decisões, não é simples, né? Para mim foi um caminho. Eu tinha uma estrutura já tinha preparado, né? Junto com a minha esposa, a gente tinha, dentro da realidade, a gente pensava de futebol, já estava chegando no final. Eu sempre fui um cara muito comprometido e quando eu vi que eu não estava entregando também aquilo que eu podia mais dentro do futebol, eu decidi parar, estudar, um caminho bem difícil de se fazer, mas necessário. Vou solicitar aqui o Ju, já está voltando, que caiu a internet dele, mas ele vai trazer para nós essa importância, né? De se preparar, porque um dia o futebol acaba, que é a idade, o corpo não aguenta mais e a gente tem que tomar alguns rumos importantes, né? De decisões aí que precisa. Viu, Claudemir, que acabou de entrar, dentro dessa realidade mesmo, quando a gente tenta não, né? Na realidade, toma essa decisão de parar de jogar futebol, ela é muito difícil e isso ninguém fala, né? Nos dias de hoje, né? Essa preparação, eu estava com o Marcos Vinícius Freire, que é diretor do Comitê Olímpico aí, ele falando que ele já faz, ele dá mentoria sobre essa realidade daqueles atletas olímpicos que param, né? Atletas de ponta que têm essa realidade dessa dificuldade de voltar para ativa no mercado de trabalho, né? Porque viveu dentro de uma bolha, dentro do esporte que ele viveu e não consegue ter uma direção. Né? Estou tentando voltar aqui o Juliano, deu uma travada de novo. Vou chamar ele, solicitar ele. Vamos ver como que se ele já volta aí solicitando de novo. A internet dele caiu lá. Meu amigo de São José do Rio Preto. Cara com uma história linda, né? Ele é fera demais. Ingressou no futebol já quase no profissional, com 16 anos, com uma história maravilhosa. Ô Ju, deixa eu entrar aí. Não solicita não, deixa eu entrar aí. Vou te chamar de novo. Ver se está tudo bem sua internet aí. Eu já te chamo e vou de novo tentando adicionar, né? Você aqui, peraí. Vamos adicionar ele de novo aqui. Esses problemas tecnológicos têm que ser resolvidos. A internet dele lá não está muito legal. Chamei, Ju. Então, um cara assim com uma história maravilhosa, né? Um caminho vitorioso e hoje ingressando, né? Se preparou para ter a oportunidade que ele está tendo no dia de hoje, o caminho construído, foi estudar, né? Ele vai falar para nós aqui, mas só que nesse período, né? Ele, como eu falei, que era filho único, né? Me ligava muitas vezes qual os caminhos direcionar, a gente partilhou muito, principalmente quando ele estava morando nos Estados Unidos.
e a gente trocava algumas ideias de direcionamento para essa realidade. E aquilo que eu falei para vocês, né? Principalmente aí para vocês pais de atletas aí, que nós estamos com esse novo projeto, planejando... Ô, meu amigo, voltou aí, é? Agora deu. Ah, que bom que voltou. Tava falando da sua história aqui para a galera, esse pós aí. Me fala então aí, meu amigo, como é que foi essa decisão de parar de jogar futebol? E aí aquela ponta, aquela interrogação. E o que fazer? Como é que foi para você? Olha, então, eu estava nos Estados Unidos, as minhas últimas 3 temporadas foram lá, né? E fiz 3 boas temporadas. E aí, na última temporada, funciona um pouco lá o futebol, funciona como um pouco NBA, né? É por franquia, não tem descenso e acesso, assim. E o dono lá do time comprou os direitos para disputar a Major League Soccer, que é a principal liga de lá. Sim. E nesse momento de transição lá, acabou não acontecendo, né, para mim. Por mais assim que eu tinha feito boas temporadas, eles acabaram optando por jogadores mais jovens, tal, para iniciarem essa aventura nessa liga principal. Mas eu tinha esperança de encontrar alguma outra coisa pelas temporadas que eu tinha feito com o clube, né? Mas, infelizmente, acabou não acontecendo. Então, a decisão até de falar assim, ó, parei, dentro de mim foi até tranquilo. Assim, né? Eu esperei um ano, não apareceu nada, eu falei, eu vou virar a página. Só que o problema foi justamente aí. Virei a página, estava em paz comigo, mas a página está em branco. O que eu vou escrever nessa página, meu amigo? Boa. Qual que é o caminho que eu vou tomar? Porque, assim, eu, enquanto jogador, eu falava que eu não gostaria de ser treinador, não gostaria de ser preparador físico. E devido a isso, eu acabei não me preparando antes. Por mais que eu tenha feito curso, eu fiz cursos de gestão da Universidade de Futebol, enquanto jogava ainda. Fiz alguns outros cursos online, né? Sim. Mas isso que você falou, assim, é particular também, né? Pessoal, assim, digamos. Cada um vive de uma maneira, mas cara, é morte, assim. Você sair de dentro das 4 linhas, cara, você saber que você não vai acordar no dia seguinte, você não tem que ir pro treino. Assim, e eu fiquei nesse turbilhão por 2 anos. Você lembra que eu vim de férias pro Brasil, fui lá até Campinas, falei com você, falei com o Luiz, porque a cabeça estava girando. Falei, para onde eu vou, meu Deus? E pedi em oração, assim, meu Deus, me orienta, para onde que eu posso ir, o que eu posso fazer, né? E até é um processo de autoconhecimento, né, Tatá? Isso, na verdade, Sim. né? É intrapessoal, né? E se autoconhecer, pelo menos no meu caso, não foi fácil, assim, né? E assim, acho que Deus estava colocando na minha cara, assim, ó, é isso. E eu não estava conseguindo enxergar. Por que eu falo isso? Eu, assim, fazia curso, conversava sobre futebol, era tudo com relação ao futebol. Eu montei um negócio, assim, com um sócio, logo que eu cheguei, que era acessórios e equipamentos para academia. Só que eu ia para lá, cara, assim, frustrado, não era aquilo que eu queria. Eu fui fazer curso até de vendas, tal, relacionado ao negócio. E eu falava, meu Deus do céu, para onde eu vou? Para onde que eu vou? Só que, assim, Deus foi me mostrando caminhos muito interessantes. Porque através dessa loja, fazendo visita de prospecção, um dos clientes me conheceu, que era num condomínio. Ele falou, cara, seu Juliano, tal, chegou no seu ano. Eu falei, pô, sou, tal, que legal, você tá trabalhando com isso. É assim, cara, monta uma escolinha aqui no meu condomínio, pô. Não tem ninguém aqui e tal. Aí fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, monta a escolinha e tal. Acabou que deu certo. Montei essa escolinha por um ano. E assim, Deus me mostrando, tá aí, Juliano, tá aí, na tua cara, é só futebol, cara. Você ama isso. Você faz curso com relação a isso, você fala disso, você não sei quem, você não se decidiu ainda, pô. Né? E aí surgiu a oportunidade da licença da CBF, que eu fiz, tem um ano, fiz em julho do ano passado, em São Paulo. Conheci o Gabriel lá, nessa licença, até o Anderson aí que estava aí com a gente. E o Túlio também estava aí, o Viola, que acabou de entrar aqui, o Marcos Vinícius.
Sim. O pessoal estava lá. E através desse curso que eu fui me capacitando, né? Porque assim, a gente acha que só o empírico, aquilo que a gente viveu e dentro do futebol já basta. Resolve o problema, né? Eu respeito quem pensa dessa forma, mas eu penso de forma diferente. Eu acho que assim, você agregar valor, você ir buscar novidades, o que está acontecendo, porque da forma que me ofereciam, assim, quando eu era juvenil, júnior, o trabalho, pô, mudou totalmente, né, Tata? Assim, eu vejo de forma totalmente Pô, diferente demais, né? como é que vou outra realidade, a forma que você tem que entender o atleta, assim, a forma que é o entendimento de um atleta sub-15, que até que nível você consegue de compreensão, desenvolvimento até, né, cognitivo do menino. Então você tem que são muitas coisas, né, que você precisa estar a par disso para oferecer o melhor que você pode para ele poder compreender e agregar para ele, né, para a carreira dele, enfim, como atleta e ser humano também, né? Então, nesse Sim. processo, surgiu essa oportunidade. Fiz uma, eles chamam de AOT, né, que é acompanhamento e observação de treinamento, que é necessário para você concluir o curso, são 40 horas. Através do Gabriel, ele fez o convite para ir ali no Red Bull, fiz ali com ele. E depois, no início do ano, surgiu um processo seletivo ali, que surgiu essa vaga de auxiliar no Sub-15. E ele me fez o convite, passei por esse processo seletivo e acabei sendo aprovado e agora estou iniciando essa minha caminhada aí, né? Como auxiliar dele, é um cara que tem me ensinado muito. Ele tentou ser É bom atleta, esse é um cara, hein, cara que velho? veio da área acadêmica, mas assim, é um cara que veio da área acadêmica, mas é um cara que tem muito conhecimento. E eu acho que existia muito preconceito com isso dentro da bola, né? As pessoas, pô, nunca chutou uma bola, o que entende, né? A gente ouvia muito isso. Muito pelo Você contrário, é esses, pequeno esses, demais, esses né? caras que vêm. Muito pequena, e esses caras têm muito para agregar, né, Tata? A gente vem com o nosso conhecimento Lógico. empírico da vivência, do pisar no vestiário, do cheiro do vestiário, como ele costuma falar para mim, pô, você tem cheiro de vestiário, pô, né? E É, agregar com esse conhecimento da área acadêmica, né, cara, assim, sim. é muito importante, né? Muito importante. Então, assim, tem sido um aprendizado diário e muito legal, muito, muito vivo, rico para mim. Nossa, é maravilhoso. Eu sabia, Ju, que seu papo ia ser fera, meu. É uma história boa. O João Norberto está querendo falar que a gente fala sobre o passe livre. Está acabando o tempo aqui, João. Nós vamos abordar um tema. Isso vai ser um tema de uma próxima live nossa. Obrigado pela sua contribuição. Marcos Vinícius Viola que entrou, Graço Caio, Lucas Jordão, meu atleta. Abração, Lucas. O Júnior Nobre, um grande parceiro também, hein? Igor Souza falando que vai ser. Não, técnico da União do Gonzaga. Vai ser técnico de grandes equipes aí. Os Era, caras. era esse Era esse time que eu Oi? jogava na Varsa, no Gonzaguinha. Então, tá vendo? É história, é essência. Então, É, galera, o Juliano trouxe para nós aqui a essência estrutural, né? Falando principalmente para você, pais e meninos aí, meus alunos que estão na live, né? O processo, o sonho tem que ser estimulado todos os dias. Todos os dias tem que ser estimulado esse sonho. Quero ser jogador de futebol, quero jogar no Maracanã, quero jogar no Santiago Bernabéu, quero jogar no Barcelona, é isso mesmo. Tem que sonhar. E para você, pai, a certeza do que você tem que dar uma estrutura e um suporte para ele. E planejar o sonho dele. Primeiro, planejar o sonho dele é para a vida dele. Não para ele ser atleta de futebol profissional. Se você planejar a vida dele no sentido de uma formação integral, daquilo que é importante, né, dessa realidade da sociedade. O Juliano falou na história dele que ele não se empolgou com a realidade do que o futebol ofereceu. Por que ele não se empolgou? Porque tinha seu Jamil e a Dona Ivone atrás dele lá. Toda hora puxando. Biel, você vai sair daqui não, viu, modelo? Segura aqui que Rodrigo Santoro é da Globo, você é do futebol. Não vai sair da linha aqui, não. Você gosta. Eu tenho que falar isso para dar. Mas essa essência estrutural que o Juliano nos trouxe, e de também o Juliano é uma história de paradigmas do futebol. Ele não teve futebol de base, aquilo que eu acredito muito piamente, né? E hoje, nos estudos, ontem teve até o webinar da CBF dessa importância, né? De 10 a 15 anos, o garoto está vivendo esse processo, né?
porque senão ele chega muito despreparado e essa é a nossa competência, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós entregamos, nós temos que continuar fazendo. O Juliano é aquelas histórias do futebol que as pessoas realmente não têm que desanimar, que teve pouca oportunidade e quando teve a oportunidade, por ter uma disciplina, por ter um caminho, por ter uma estrutura, soube aproveitar e tudo aconteceu muito rápido, como foi para ir para a Itália também, da noite para o dia. Né? Eu falo aqui, as pessoas às vezes, né, não acreditam, né? Mas é tudo muito rápido, você tem que estar preparado, tá moldado dentro de uma estrutura, de uma base, para poder suportar tudo que é oferecido, né, Ju? Porque vem muitas coisas, tudo muito rápido, e se você não tiver uma base, tiver um conhecimento mínimo, né, principalmente os pais, que eu insisto que isso, tudo que eu conheci, tudo que eu vivi, precisa ser compartilhado, e isso é o meu desejo, que eles possam entender também esses bastidores do futebol. E a sua história, ela realmente, irmão, ela é maravilhosa, né? Uma história boa. Você tá com um grande cara. Eu sou fã do Gabriel. Eu nunca tive com ele pessoalmente, só vi alguns trabalhos dele de jogo. Ele trabalhou com o Thiago Rezende, que é daqui da minha cidade, o irmão que eu tenho da vida, né? Que trabalha com futebol. E o Gabriel realmente é um cara para a categoria de base. Ele tá na excelência, principalmente nessas idades aí. Você vê time dele jogando sub-14, sub-15, dá gosto de ver. Um cara que tem um caminho muito definido, né? Direcionado. Eu acho o trabalho dele maravilhoso. Quero ter a oportunidade de estar com ele também para aprender um pouco mais. Mas, Ju, nós estamos chegando no nosso final aí. Quero agradecer por essa contribuição maravilhosa sua com a gente, né? Com o nosso público, né? Com nossa audiência, aí, com esse povo que nós temos aqui na nossa cidade paulina, a T5 tem, o carinho que você tem com a minha pessoa. Obrigado por compartilhar tua vida, né? Toda essa realidade que você trouxe para nós, de uma verdade da sua história, desse novo caminho que você decidiu tomar. Conta sempre comigo, né, meu irmão? Você sabe que eu estou aqui para o que deve nós somos irmãos mesmo, e feliz pelo você ter tomado um rumo nessa novo tempo da tua vida também. Lógico que você se sacrificou muito, eu sei, né? Buscou muito ansiosamente por esse processo que você está vivendo hoje, está colhendo os frutos de um novo tempo, né? É igual eu falo, a gente está começando a carreira, né? Então você tem que passar por sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20, para chegar nos objetivos que nós temos profissionais. Mas, meu irmão, deixa uma palavra aí para esse meu público e quero ter uma gratidão eterna por essa partilha que eu sabia que ia ser fera, top demais. Bom, Tata, eu também agradeço a oportunidade de estar falando com você. Espero que a minha história possa ter servido para alguém, sabe? Que contribuído com alguém. E esse era o intuito, né? E assim, sucesso para você no teu caminhar aí também. Eu sei que sustenta aí aquilo que você pretende são valores inestimáveis. Eu sei que são valores importantes que estão por trás de sustentando os teus empreendimentos, os teus negócios, aquilo que você pretende fazer. Então, te desejo sucesso aí, que Deus possa continuar te abençoando. E foi muito legal. Se precisar bater um papo novamente, estou à disposição. Sabe? Sinta-se abraçado. Um beijo na Laine, nas crianças aí. E quando essa pandemia passar, a gente vai estar junto, tomar um café, bater um papo, enfim, né? Verdade. Vou fazer uma visita para vocês lá. Nós temos parceria com a Carlinha, saudade de vocês. Família linda aí. Saudade! Isso aí que é estrutura mesmo, né? Isso aí que nos sustenta para viver um novo tempo, né? Toda essa realidade. Exato. Então, meu amigo, até o Júnior Pimenta falando aqui, né? Falta um minuto. A Talib e o professor Nauer, que é nosso de goleiro, estão nessa linha, dar uma boa base para os meninos. Aí o João falando, a própria família dele já ofereceu base educacional. Então, a nossa história se cruzou, né? Foi muito bom mesmo juntar com você. Realmente, o Alex Age fala, show de bola, contribuiu muito, só acrescentando no aprendizado. É isso que é nosso papel, entregar isso para esse povo. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe mesmo, grandemente, todos os seus objetivos e sonhos. Que Deus alargue suas fronteiras, né? Teus sonhos, seus objetivos, que Amém. realmente eles vão acontecer com a graça de Deus, tá certo? Deus te abençoe, meu irmão.
Um grande Obrigado, abraço. irmão. Valeu, galera que participou com a gente, toda a galera que entrou Tchau, aí meio pessoal. atrasada, Boa noite. né? Falei com o Juliano, esse grande amigo, fera, profissional excelente, mais do que tudo, um grande ser humano. Tá certo, gente? Valeu. AT5 Motivando Sonhos. Um grande abraço. Deus abençoe. Abração. Valeu, Ju. Até mais, irmão. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até mais, irmão. Fica com Deus.